Aula 2, improviso e controle de fala. Hoje a gente vai ver algumas técnicas, né, para a gente administrar todo o nosso controle de fala durante uma produção audiovisual, um podcast ou gravação de conteúdo para as nossas redes. Beleza? Então, assim, improvisar ou falar bem não é decorar, tá? Se você parar para prestar atenção, durante todas essas nossas aulas, eu meio que falo no improviso aqui com vocês. Eu tenho um conhecimento prévio, preparei um roteiro e organizei as ideias, mas as aulas vão saindo de forma natural. Eu não tenho um método organizado de falar. Não, à medida que eu vou falando, vai aparecendo novas ideias. Já perceberam isso? Então, assim, o falar bem não significa que você vai falar um negócio decorado. Para mim, o decorado, ele é chato. Se você não for um ator, um cara que está ali decorando uma cena, uma fala específica para uma novela, alguma coisa de TV, o decorado ele é complicado. Mas a organização das ideias, né, o improviso é totalmente diferente do que você falar de forma aleatória. Improvisar não é falar de forma aleatória, né? O improvisar é organizar o pensamento enquanto você se comunica. Então, eu tenho a ideia, eu tenho o roteiro sobre o que eu devo falar, eu tenho um objetivo final a ser conquistado ao final dessa aula, que é transmitir um conhecimento específico sobre isso, e improvisar é justamente você fazer uma organização sem ser aquela fala decorada, mas com o teu objetivo e uma organização de ideias. Compreenderam? Então, quando eu falo em improvisar, não é você falar o que vem na tua cabeça, mas é uma organização praticamente em tempo real sobre o que você quer se comunicar. Então vamos lá. Qual que é o segredo de um bom improviso? É uma mente presente e uma fala consciente. Então, veja, eu coloquei aqui, o maior erro é querer responder antes de entender. Então, se eu não entendi ou não entendo de determinado negócio, como é que eu vou falar ou explicar alguma coisa? Eu preciso entender, compreender se aquela resposta que eu vou dar, que eu vou falar, é conveniente, se é pertinente para aquilo. Entendeu? Porque nem sempre o que é perguntado é o que, na verdade, deve ser respondido. Por exemplo, tem aqui, ó, ouça primeiro, pense rápido e fale devagar. Isso é uma técnica extremamente difícil. Por exemplo, quando uma criança chega para perguntar alguma coisa para você, nem sempre a resposta que você vai dar para a criança é o mundo que ela tem na cabeça dela. Então, se uma criança pergunta alguma coisa que você, como adulto, como conhecedor de outra realidade, você viveu muito mais do que aquela criancinha ali de 3, 4 anos, e ela te pergunta uma coisa que pode ter um significado até impróprio para aquela idade, eu sempre pergunto assim, o que é que você acha que é? É uma pergunta que eu faço de volta. Eu acho que é isso aqui. E às vezes ela responde uma coisa que não tem nada a ver com o que a tua mente maliciosa estava pensando ali. Entendeu? Que a gente tem a maldade do adulto, da pessoa que tem a vivência de tudo e da vida, que ensinou. Mas quando uma criança pergunta alguma coisa para você, você pergunta para ela de volta antes de dar uma resposta. Porque às vezes até a resposta que você vai dar, ela não está preparada para escutar aquela resposta. Entendeu? Então, esse questionamento, esse pensamento rápido de se questionar e dizer assim, meu amor, o que é que você acha que é? Entendeu? Eu faço muito essa técnica com minhas filhas. Fazia, né? Até uma cresceu já e a outra pequena, mas eu sempre pergunto o que é que ela acha que é. Entendeu? Por quê? Porque ali eu dou tempo de também. É muito comum isso, se eu não tenho a resposta formada ainda, eu passo a bola, eu devolvo a bola para quem está me entrevistando ou que está me perguntando alguma coisa, para que em momentos, em frações de segundos ali, eu consiga questionar e montar a minha resposta. Por exemplo, alguém me pergunta sobre determinada situação do meu time de futebol. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso,
mas eu assisti algumas reportagens, algumas coisas sobre o último desempenho do último jogo. Mas da forma que a pessoa me perguntou, eu não tive uma reação tão rápida para formular a minha resposta. E aí eu respondo de volta para ela aqui, eu falei, calma aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Esse deixa eu ver se eu entendi direito, que é uma técnica que você, né, você já ganhou ali alguns minutos para formular, enquanto você está respondendo e devolvendo essa pergunta, eu já estou formulando a minha resposta. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você quer saber se a minha opinião em relação ao desempenho do meu time nesse último jogo ou no campeonato diretamente? Eu joguei a bola para ele, mas ali eu já ganhei tempo para a minha cabeça ali trabalhar para poder dar uma resposta mais direcionada e mais fundamentada. Entendeu? Mas não significa que eu vou fazer isso sempre em todas as respostas, não é isso. São em casos específicos onde eu vou ter que usar ali o improviso para poder trazer um embasamento para minha resposta para que seja pertinente. Compreenderam? A malícia aí do jogo de palavras e o aguardo, o ganhar tempo no milésimo de segundo ali. Então isso é extremamente importante. Tá? Tenha uma estrutura mental simples, né? Que é uma técnica chamada PIE para organizar o pensamento. O que é PIE? Pai em inglês, né? O P é de ponto, ou seja, diga o tema central. O I é de informação, traga um exemplo, ou seja, dado ou experiência para fundamentar a tua resposta. E o E é de encerramento, que conclua com uma frase clara. Então, toda a formação de minhas respostas, elas estão fundamentadas nisso. Tema, né, quando a gente vai falar sobre alguma coisa, um exemplo dado experiência, embasamento, resultado, algum fato, e uma frase clara para encerramento, tá bom? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O P, o esporte muda vidas. O I, eu mesmo aprendi disciplina jogando futebol. E por isso que eu acredito que todos deveriam praticar o que amam. Vem a construção, então eu vou falar aqui. Na minha opinião, o esporte ele muda vidas. Né? Eu tive a oportunidade de vivenciar isso e ver a influência positiva que o futebol ele trouxe, né, na construção do meu caráter, na construção da minha pessoa e profissional, até com rotinas, com treinamento, com tudo. Então, eu acho sim que todas as pessoas deveriam ter acesso ao esporte e ter o futebol como embasamento aí para a evolução, tanto da sua carreira pessoal, como também da profissional. Improviso total, peguei aqui os ganchos e formulei a minha resposta, entendeu? Tudo isso numa fração de segundo que a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa, evite os vícios de linguagem. Isso é uma dificuldade para mim. Eu sempre tenho alguma pausa. Quando eu faço uma pausa maior aqui nas aulas, significa que eu estou lutando comigo mesmo para não falar algum vício de linguagem. E aí fica o complicado, né? E quando a gente começa a pensar no vício de linguagem, é que dá vontade de falar mais ainda. E aí essa é a complicação. Mas é treino, tudo é treino, né? Então, assim, palavras como tipo, né? Eu falo bastante. O então, tá, quebra o ritmo da fala. Então, vale a pena, a gente tá sempre se policiando com isso. Mas recentemente agora a gente fez uma gravação de um podcast e um dos convidados ele falava mas muito um vício de linguagem que não era uma única palavra, era uma frase que ele falava com 4 palavras e aí ele repetia muito isso e aí me dava uma aflição, né? E a gente tem que tentar contornar isso de alguma forma. Eu falo muito vício de linguagem, eu falo né, falo então, mas para a construção do meu raciocínio. Então, faz parte. Evitar o vício de linguagem é um desafio, mas vamos tentar. Já falamos também sobre o ritmo, né? Na última aula a gente falou sobre o ritmo de fala, já é martelo e prego batido de toda forma possível. Então a gente conduzir uma velocidade aceitável, para a gente ter uma entonação correta e uma velocidade de fala, isso é fundamental, né? E por último, pessoal, a gente tem uma organização mental, a gente tem que pensar antes de falar.
eu não vou simplesmente falar de qualquer jeito. Tá muito perto daquela técnica lá que eu falei de organização das ideias e a pausa antes de responder qualquer pergunta. Né? Falar bem é raciocinar com calma. Tem 3 passos simples aqui para a gente organizar a mente. Então, dá uma respirada antes de responder. Não que seja extremamente claro. Eu não vou fazer... É isso aí. Não. Enquanto a pessoa está perguntando, e aí eu estou escutando ali aquela pergunta, estou desenvolvendo a minha linha de raciocínio, eu já vou respirando para tentar baixar aqui a minha frequência cardíaca, para tentar responder de uma forma clara, né, de uma forma que se adeque ali e seja pertinente a minha resposta para aquela pergunta. Tá? Escolha uma ideia central. Então, a gente vai evitar sempre sair do assunto. Sempre que eu dou algum exemplo aqui nas nossas aulas, você vê que eu trago muita informação externa de experiência minha, de outras coisas, mas eu tento colocar essas experiências dentro do contexto que eu estou falando para vocês. Então isso é importante também. Evitar a gente fugir do tema. Sabe uma situação que isso acontece muito, essa fuga do tema? Assistam esse ano que vem, ou esse ano, ou sempre que puder, a questão dos debates políticos, seja para prefeito, para presidente. É muito interessante você ver essa técnica. Você vai ver aplicado tudo que a gente viu aqui nessas aulas, sobre transmissão ao vivo, sobre posicionamento, postura, entonação, dicção, tudo você vai ver num debate político. E, se possível, você volta para os debates que passaram. Eu vou dar até como exemplo uma pessoa que trouxe técnicas diferentes para o debate, que ele quebrou realmente como é que funcionava por padrão os debates, foi o coach lá, o Pablo Marçal. Que isso aqui não chegue nele, porque ele não gosta de ser chamado de coach. Mas só para identificar aqui, para vocês entenderem, o empresário lá, o Pablo Marçal. Ele estudou completamente como é que as pessoas se comportavam dentro dos debates, e ele foi até o limite dentro da manipulação e planejamento de aproveitamento de falhas que eram permitidas dentro de debates, e aí ele foi lá e aproveitou todas essas falhas, conseguiu tirar um jornalista de anos de série que jogou uma cadeira no cara. Foi um negócio absurdo. Mas ele conseguiu ali ver como é que funcionava todos os trejeitos, toda a forma. Ele tem um dom da oratória, ele consegue articular e ter um pensamento muito rápido no retorno das falas. Ele consegue se posicionar e ter uma formatação, né, uma formação de ideias e um embasamento desbancando as pessoas que estão fazendo as perguntas. Foi interessante de assistir, mas dá uma olhada nesses debates e você vai ver essa questão do desvio da pergunta principal. Então o pessoal, os políticos principalmente, eles são mestres em desviar da pergunta. Você está perguntando um negócio explícito aqui, e ele fala, então, veja bem, a economia, ela trata disso. Ele dá uma floreada no negócio e sai, ele fala meia hora e não consegue, e não fala propositalmente sobre o que foi questionado. E é uma técnica extremamente difícil para você fazer isso dentro de uma naturalidade, entendeu? Mas vale a pena dar uma assistida, né? Tanto nas eleições que são os principais para prefeito, para governador e para presidente. Dê uma olhada lá e depois vocês me digam aí o que é que acharam. E conclua sempre, mesmo no improviso, esse improviso eu tenho que ter uma conclusão, eu tenho que ter um fechamento, né? Então, vê, eu trouxe um exemplo, voltei aqui para nosso curso, para nossa temática principal, e eu consegui inserir dentro do assunto principal, que era o improviso. Então, para tudo, a gente tem que ter essa conclusão para que possa dar continuidade ao andamento, né? Dar continuidade aí à entrevista, ao programa, ao que for.
Mas o improviso tem muito disso. É uma técnica que tem que ser utilizada e não é falar o que você achar, o que vem na cabeça de qualquer forma. É a união de tudo isso que a gente falou aqui na aula de hoje, tá? É respirar, fazer uma pergunta de volta para ganhar tempo, para poder responder, para poder formatar ali a tua ideia. Você tem que ter o conhecimento também sobre o que você está falando. Não vou fazer besteira, não vou falar besteiras, né? Se for um assunto que eu precise desviar, eu ter a inteligência de poder falar sobre esse determinado assunto de outra forma, mas que de fato eu não responda diretamente ao que me foi perguntado, ou jogo a pergunta também para quem está me entrevistando, que ele possa mesmo responder. Mas aí são técnicas que você vai apurando de acordo com o tempo, você vai aprendendo, né, esse improviso à medida que você for ganhando mais experiência em qualquer que seja a ação que você vai fazer. Seja gravando conteúdo para você mesmo, seja fazendo entrevista, um podcast, né? Eu vejo jornalistas experientes que não fazem o bom uso, por exemplo, do improviso. Então você que está começando agora, que está produzindo conteúdo, também não é obrigado a entender e como isso é aplicado e fazer de forma natural. Porém, é importante que você saiba que existe, né? Que você, a partir desse momento que você está assistindo uma determinada entrevista, você começa a prestar atenção nos detalhes, do como a pessoa está respondendo, se ele respondeu de fato, se ele está improvisando ali ou não. Vale a pena você ter esse olhar crítico agora, a partir desse momento que você vai assistir os outros podcasts, as outras perguntas, os outros produtores de conteúdo, para você começar a analisar, saber o que foi no improviso ou não. Tá bom? Valeu, até a próxima aula.